Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico e facilitador comportamental e hoje nós vamos usar uma analogia com as leis da física para explicar alguns processos energéticos que acontecem no nosso interior e no nosso ambiente externo, nas nossas relações com as outras pessoas e nas nossas relações sociais. Vamos lá então? Se você é novo ou nova aqui, lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu curtir caso você goste do vídeo, de ativar as notificações e de compartilhar para que mais pessoas possam receber a mensagem, para que mais pessoas saibam dessas informações que eu trago aqui no vídeo. E se você não é novo, se você já me acompanha, já é inscrito, também eu peço que você compartilhe, que você curte, se caso for da sua vontade. Só lembrando que o meu método de trabalho, a minha forma de trabalhar é de trabalhar o ser humano como um ser holístico, como um ser completo, na sua totalidade. Por isso, eu viso buscar diferentes áreas do conhecimento humano, da existência humana, para trazer as informações e montar, então, os nossos quebra-cabeças mentais, trazer aqui analogias para que a gente entenda melhor o funcionamento da nossa vida, a nossa interação com a realidade, com as nossas energias internas, com a nossa mente, com a nossa psique, com as nossas emoções, nossos sentimentos, enfim, visando sempre o ser humano como um ser integrativo, um ser holístico, ok? Dito isso, vamos lá então para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma analogia que eu resolvi fazer em relação a alguns princípios da física, algumas leis, trazendo para a nossa realidade, a nossa interação energética, a nossa interação com a realidade. Que princípios são esses? Então, são os princípios da fusão e da fissão nuclear. O que é isso, Júnior? O que é essa fusão e essa fissão nuclear? Então, a fissão nuclear ocorre quando nós temos um núcleo de um átomo. Então, um átomo ele é composto por próton, elétron e nêutron, né? Aqui está só ilustrado com os prótons e os nêutrons, e os elétrons, então, eles circulam numa rede de elétrons em torno desse núcleo. Então, o núcleo está aqui composto, né? Os sinaizinhos de mais são os prótons e os azuizinhos são os nêutrons. Quando ocorre uma separação desse átomo, quando ocorre uma separação desse núcleo aqui, esse movimento de separação nós chamamos de fissão nuclear. É a separação dos prótons de um núcleo. Então, como que acontece essa separação dentro da física? Partículas de nêutrons são bombardeadas muitas vezes no núcleo desse átomo, dessa molécula aqui, até criar instabilidade. Então ocorre a fissão, que é a separação desse núcleo. Essa separação, essa fissão, ela gera uma enorme quantidade de energia, muito grande mesmo, uma quantidade enorme de energia nessa separação. E essa energia é chamada de energia nuclear. Por quê? Porque ocorre a partir da separação desse núcleo. O problema dessa energia é que ela é uma energia que gera, se ela escapa do ambiente de concentração dela, ela gera uma radioatividade. Essa energia nós vimos ela, acompanhamos ela, por exemplo, na explosão da bomba atômica, em que muita gente morreu, em que se disseminou muita parte, uma parte bem grande de determinada população dos seres humanos, através dessa fissão nuclear. Já uma outra forma de obter energia através da manipulação do núcleo atômico é a fusão nuclear. O que é essa fusão nuclear aqui, Júnior? Então, a fusão nuclear é quando nós pegamos duas moléculas
de um composto, por exemplo, do hidrogênio, né? Dois isótopos de hidrogênio. E combinamos esses isótopos, combinamos esse núcleo atômico formando uma molécula maior, juntamos esse núcleo. Por isso o nome fusão, quando a gente agrupa esse núcleo. Essa reação de agrupamento também desenvolve, também libera uma quantidade enorme de energia. Uma energia 30 vezes maior do que a energia liberada na fissão, na separação desse núcleo. Então, a fusão, essa união no núcleo, envolve também essa liberação de energia, libera essa grande quantidade de energia e essa energia pode ser aproveitada para nós. Do ponto de vista da física, da energética, né, essa energia pode ser aproveitada para gerar energia no nosso dia a dia, para gerar energia para alimentar os nossos aparelhos, para alimentar a nossa vida em sociedade. Tá? E é uma energia que gera 30 vezes mais energia do que a da fissão. O que acontece de problema na fusão é que, vamos trazer aqui para as partículas menores. Esses aqui são dois prótons. Quando nós vamos tentar aproximar esses prótons, um do outro, existe uma lei, uma barreira que chama barreira de Coulomb, que separa, que faz com que esses prótons eles se repelam, né? Eles se repelem então um em relação ao outro, eles não conseguem se aproximar justamente por essa barreira de Coulomb, que diz que partículas de cargas iguais, elas se repelem, partículas de cargas diferentes, elas se agrupam. Porém, se nós conseguimos vencer essa barreira de Coulomb e aproximar esses prótons numa proximidade suficientemente forte, eles se conectam, se agrupam e formam então a fusão nuclear, gerando então ao seu redor um campo de força chamado de força nuclear forte, que é a força mais forte que nós temos. Por isso que uma fissão, uma separação desse núcleo é tão difícil, mas quando acontece tem esse spread, essa separação, essa emanação de energia. Já essa fusão, essa conexão também provoca essa liberação de energia, ou seja, também é liberada essa energia nessa junção. Aqui já começa a nossa analogia. O que eu quero dizer? Quero dizer que a união, a junção, a conexão, ela é muito mais forte do que a separação, do que a fissão, do que separar esse núcleo. Trazendo isso para a nossa realidade, para a realidade terapêutica, que é a realidade com que eu lido, o que eu noto muitas vezes no consultório, o que eu noto muitas vezes quando eu estou prestando consultorias, o que acontece? Acontece que as pessoas hoje tendem muito mais à separação. Isso sempre aconteceu, mas hoje em maior evidência. As pessoas tendem ao isolamento, tendem a se separar. Se as suas expectativas não são supridas, principalmente no seio familiar, elas tendem a se afastar. Ou seja, eu tenho uma expectativa em relação a uma pessoa, a alguém da minha família, geralmente em relação ao meu pai ou à minha mãe, e se eles não fazem as coisas da forma com que eu acredito que eles deveriam fazer, ocorre então essa separação. E o que é essa separação? Seria como essa fissão, essa separação. Por quê? Porque eu me distancio dessas pessoas, eu começo a acumular mágoas. E o que seriam essas mágoas, essas dores internas que eu carrego em relação a isso? Seria essa energia radioativa que é liberada. Lembra que quando a gente se separa, se libera energia. Então essa energia radioativa que prejudica, que me consome internamente, seria então essas mágoas, essas dores que eu guardo em relação a essa relação com os meus pais, ou com algum membro da família, ou com algum membro do meu seio de amigos, do meu ambiente de amigos, ou do ambiente de trabalho, entende? Então sempre que eu busco a fissão, a separação de algo que é da minha alma, como por exemplo a minha família, de algo que vem muito mais interno do que a minha mente,
isso provoca essa liberação de energia. Então existe uma energia que me mantém distante dessas pessoas, mas essa energia é radioativa, essa energia me corrói, me consome por dentro e é extremamente prejudicial. É baseado nessa energia prejudicial que muitas pessoas cometem atrocidades sociais, que muitas pessoas cometem atrocidades em relação à sua vida, cometem crimes muitas vezes, ou que saem por aí odiando todo mundo, destilando ódio em relação às pessoas. Por quê? Porque não tiveram suas necessidades muitas vezes supridas dentro delas, dentro da mente delas, elas pensam que isso é o certo, e essa energia que estão liberando, né, estão extremamente energizadas, têm força para destilar o seu ódio, mas isso acontece por quê? Porque tem uma energia radioativa dentro delas que está prejudicando essas pessoas. Já se nós partimos para conexão, então a pessoa vai até o meu consultório, vai se consultar, chega lá, ela me descreve esses problemas. Me aconteceu uma coisa na infância que eu não gostei, eu fiquei chateado, e até hoje eu tenho mágoa disso, ou muitas vezes nós fazemos uma regressão à causa, e essas mágoas elas aparecem, esses traumas emocionais aparecem. E qual que é o caminho que eu sempre busco? Qual que é o caminho que sempre vai gerar o resultado positivo, que sempre vai gerar esse alívio, essa sensação de bem-estar que essa pessoa procura? É o caminho do quê? Da fusão, é o caminho da união. Então, quando a pessoa busca isso no consultório, muitas vezes ela traz essa barreira em que duas coisas que eram para estar conectadas, como um pai e um filho, ou um pai e uma mãe, ou um casal, ou em relação aos amigos, ou em relação aos irmãos, ou em relação a qualquer outro ser humano, muitas vezes uma energia, algo interno, um sentimento que era para estar conectado, ele está separado. Então, logo de cara, quando trago isso à tona, muitas vezes existe uma barreira que inibe, que bloqueia essa conexão. Essa barreira é semelhante a essa barreira de Coulomb aqui, que evita com que essas partículas, essa energia se aproxime uma da outra. E se eu consigo gerar um movimento necessário, se eu consigo gerar uma energia necessária para aproximar essas pessoas, para romper essa barreira, para vencer essa barreira, aí então se forma essa união, essa reconexão, esse recontato, esse recomeço, né? O perdoar. O que é perdoar? É deixar para lá aquilo que está me magoando, é deixar para depois, deixar ir embora aquilo que está me corroendo, que está me fazendo mal, e continuar me doando para a vida, continuar me doando para as outras pessoas. Isso é o perdoar, isso é o 70 vezes 7, né, que Jesus falava. Então, essa proximidade, quando eu consigo romper essa barreira da mágoa, dessas necessidades que não são supridas, quando eu consigo vencer isso, deixar isso para trás, pensar no agora, pensar que eu estou construindo uma vida a partir de agora, decidir que a partir de agora eu quero fazer uma vida diferente, ter uma postura diferente em relação à vida, me aproximar das pessoas que eu gosto, eu rompo essa barreira de Coulomb e eu crio então essa conexão forte, essa união, essa força forte, que é a força fundamental, mais poderosa que existe dentro das próprias leis da física. E o que seria essa força forte, então? Essa força forte eu chamo de amor. Essa aqui, essa energia que mantém as coisas unidas seria, então, o amor. Nada romantizado, nada como se fosse algo abstrato, não. Uma energia que realmente consegue romper barreiras e manter essas pessoas que antes tinham mágoas ou que antes guardavam energias radioativas dentro de si, próximas, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais aliviada. Então, essa energia, essa força forte é semelhante ao amor. Só o amor consegue unir novamente essas partículas, consegue unir essas pessoas, unir essas energias e trazer para a nossa vida, então, muito mais coisas positivas, muito mais conquistas, muito mais prosperidade, prosseguir de uma forma muito mais feliz, pensando que a energia do amor é 30 vezes maior do que a energia da dor, da radioatividade, a energia da fissão e da separação.
Isso é que é fundamental. Quem fazia muito bem isso era quem? Mahatma Gandhi, que dizia, não vamos separar, vamos unir. Mahatma Gandhi queria unir os hindus e os paquistaneses, ou a Índia e o Paquistão, que hoje é o Paquistão, queriam unir as pessoas que tinham religiões diferentes, que tinham pensamentos diferentes, mas que faziam, através da visão primordial dele, que faziam parte da mesma coisa, unindo essas forças, essa energia que é o amor predominaria muito mais, tá bom? Então é isso que eu quero trazer para vocês de mensagem hoje, pensando que vale muito mais romper essa barreira, vale muito mais buscar atingir essa força da união, essa força forte, essa força do amor, do que a força da separação, do que ficar distante de alguém que você ama, que você gosta, mas que por alguma mágoa interna você não consegue. E é isso que nós buscamos dentro da terapia muitas vezes, nos reconectar. Muitas vezes essa separação acontece dentro de nós, é de nós conosco mesmo, é de nós enquanto seres internos conosco, enquanto seres externos. E é isso que nós vamos sempre visar, essa união, essa força forte que vai nos manter unidos, e com essa união a gente consegue atingir aquilo que nós desejamos, seja prosperidade, seja bons relacionamentos, seja uma saúde melhor, não sei o que você busca, mas é sempre através dessa união, é sempre a busca através dessa conexão, dessa fusão, tá bom? Se esse vídeo então fez sentido para você, envie para quantas pessoas você quiser, deixa o seu like, como eu disse, se inscreva no canal, compartilhe, é muito importante a sua presença aqui, lembre-se sempre, assuma o controle, até o próximo, tchau, tchau.